Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Manos da Bola, episódio 020. Estamos tendo a honra de receber aqui hoje Franklin Ferreira, gestor do projeto Craques da Vida na Vila Aliança, formado em Educação Física, pós-graduado em Projetos Sociais. Seja muito bem-vindo ao Manos da Bola, Franklin. Cara, muito obrigado por essa grande oportunidade. É muito bom falar de futebol. Mas não só o futebol do alto rendimento, e sim o futebol raiz, futebol das favelas, futebol de projetos sociais. Com certeza. Com certeza, seja muito bem-vindo, Frank. É uma honra aí conhecer a sua trajetória, ainda mais nesse nicho tão importante, né? Associado o esporte, a educação, ao primórdio ali, que é a criança, a evolução, né? Que é o trabalho raiz que você faz e é de grande valia. Muitos talentos. Ali, na verdade, é como se fosse onde descobre o tesouro, né? Você vai na raiz aí, ele vai fazendo crescer, vai fazendo evoluir, pega ali desde a criança, desde a formação e vai evoluindo. Com certeza, através do seu trabalho, da sua dedicação, muitos talentos aí estão sendo descobertos e diversos já foram, né? Não, com certeza. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade também e muito bem falado por você. Essa descoberta de talentos, no nosso caso, não é somente para a bola, e sim para a vida. E hoje, no decorrer do programa, a gente vai falar muito sobre isso. Com certeza. Com certeza. E para a gente iniciar, né, Franklin, já dar o pontapé inicial, fala um pouco para a gente, para o público, como surgiu a tua inspiração pelo futebol, para criar o projeto Craques da Vida, como é que surgiu, se era ainda jovem, adolescente, da onde veio, qual foi a inspiração para hoje o Craques da Vida se tornar quem é hoje? Então, eu desde quando eu me conheço como gente, né, a gente sabe muito bem que quando a gente vai nas festas, a gente ganha aquelas fotinhas das crianças, né? Antigamente, nossos pais faziam uma foto grande, não era pequena. E a minha foi com a bola. A bola, menino, bola, então a gente vai, caramba. E eu não sabia o significado dessa bola na minha vida. E como a maioria dos meninos, sempre fui viciado em futebol, né? Então tinha aqueles álbuns de figurinha e eu sempre colecionava os álbuns de figurinha, eu sempre sabia onde jogava fulano, beltrano, cicrano, então eu era um menino bem chato com futebol. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi em 1986. Eu tinha 6 anos de idade, quando eu nasci em 80. Meu pai chorou muito quando o Brasil perde para a França. O Zico bate e perde. E aí o Platini vai e bate, a bola vai na trave, bate nas costas do Carlos e entra. Isso aí. Eu peguei meu pai passando mal, aí eu, pai, calma, pai, calma. Aí ele me olhou assim pra mim e eu falei assim, eu vou te dar muitas alegrias no futebol. Mal sabia eu que eu não ia jogar bolufas, mas o futebol, ele se entranhou na minha veia naquele momento. E aquilo foi me chamando a atenção, eu fui crescendo, eu era uma criança, adolescente muito chata, eu assumo isso. Já nasci com um pouco de preconceito, bullying, porque era gordinho, não tinha pescoço, então as pessoas para jogar bola eu tinha que ser goleiro. E aí eu falei assim, eu vou me tornar... Tava pro final ali para ser escolhido, né? Rapaz, eu chegava no final, mas chegou uma época que eu era o primeiro, porque eu falei assim, eu vou me dedicar tanto para ser goleiro, que eu vou fechar o gol, eles vão ter que me escolher de qualquer jeito, porque ninguém quer ser goleiro, então eu vou ser goleiro. Mas assim, o futebol na minha vida, ele veio com uma forma de falta de oportunidade. Porque como qualquer menino, eu tentei jogar bola também. Eu fui pro Bangu sozinho, sem minha mãe e meu pai saberem. E aí a gente tinha o dia de pagamento, né? E eu falei assim, caraca, não tem dinheiro pra pagar, mano, o que eu faço? Eu ficava 5 dias sem ir, voltava no 6º dia, que eu já podia passar. E aí, tentei, joguei no Bangu, e aí fui dispensado no Juvenil. Eu sou da época do Douglas Silva, que foi do Flamengo, foi do Bangu, sou da mesma época que ele. E aí eu falei, peraí, o futebol ele pode, de repente eu não vou conseguir jogar, mas com o futebol eu posso fazer muita coisa também. E aí me despertou dentro de mim essa situação de trazer o futebol para oportunizar. Eu sei que de repente no meio de 100 meninos não vai sair ninguém como jogador de futebol, mas através do futebol você pode criar e mostrar os direitos e deveres, porque com o futebol você pode falar de educação, de cultura, de habilidade de vida, que venha a ser você lidar com sentimentos, você dar autonomia, você lidar com o estresse, você fazer uma série de situações, falar de vários temas. Eu falei, o futebol para mim vai ser isso. E por isso que eu crio o Craques da Vida em 1997. Em março de 97, junto com um amigo chamado Ricardo, a gente criou essa ideia do Craques da Vida. Ele falou, vamos criar um projeto? Eu falei, não vamos criar um projeto, não. Vamos criar o Craques da Vida. Isso sempre foi entranhado na minha cabeça. Já tinha na mente Já isso. tinha. Mas assim, ele ficou comigo só um pouco tempo, ele ficou comigo 1 ano só. E aí, a ideia do Craques da Vida foi isso, oportunizar
aqueles que pensam que não podem ser nada, mas eles podem ser tudo aquilo que eles quiserem. Às vezes não vai ser dentro de campo, mas a vida é um campo de futebol. A vida é um espetáculo. A vida, você tem que estar preparado para lidar com o sim, com o não, com a rejeição, com a aproximação, com a acolhida, com a não acolhida. Então a vida, para mim, ela é um grande jogo de futebol. Sensacional, né? E como você bem falou, o futebol, ele é um retrato da vida, né? Sim. Você tem de tudo, você tem ali como ensinar, a desenvolver o ser humano, jovem, ainda mais nos mundos atuais que a gente está vivenciando com tantas dificuldades, violência, ainda mais tratando de estar dentro da comunidade da Vila Aliança, que é gigante. Fala um pouquinho da Vila Aliança, nasceu lá? Sim. Nascido e criado lá? Então, tem a palavra cria, né? Cria é aquele cria. Eu sou cria é aquele que nasceu no território, tá ali. A Vila Aliança, ela foi criada em 61 e foi inaugurada em 1964. Ela vem de um período de favelização, de reurbanização e o principal, ela veio na questão de você tirar de um lugar para colocar no outro, as famosas remoções. O Rio era a capital do Brasil naquela época e perdeu a capital do Brasil para Brasília. Mas o nosso querido Carlos Lacerda, na época governador do estado, para fazer um afago no governo naquela época, fez o seguinte: vamos tirar o pessoal aqui do aterro do Flamengo, que era o Morro do Esqueleto, o Morro do Pasmado ali e tal, e vamos jogar lá para Vila Aliança. Por que Vila Aliança? Porque foi feito um projeto chamado Aliança para o Progresso, com o governo do Lacerda, com o presidente Kennedy. E aí em 65 é criada a Vila Kennedy. Isso. Então, como no Fla-Flu, né? Um é costela do outro, podemos dizer que a Vila Aliança e a Vila Kennedy já são entrelaçadas. Mas assim, a Vila Aliança tem um teor histórico muito forte. Ela foi o primeiro conjunto habitacional da América Latina. Ela foi feita para poder pegar aquele povo removido que não tinha nenhum direito de falar: eu não quero ir. Não, você tem que ir. A minha mãe me recordou uma vez que ela foi acordada e as coisas da minha casa foi posta dentro de um caminhão e eles foram embora para um lugar onde eles nem sabiam onde eram. Né? E aí depois que foram ver a Vila Aliança, ela tinha 3 ruas somente, hoje ela tem 44 ruas com nomes de profissão: matemático, livreiro, científico, né? E aí ela foi feita, ela é plana, ela é uma favela plana, porque o Rio tem suas peculiaridades, tem os morros e tem as favelas que são planas, e a Vila Aliança é uma das favelas que são planas. E o meu avô foi o primeiro barbeiro, então essa minha paixão pelo social vem do meu avô. Meu avô, minha mãe me conta, esse ano faria 105 anos. Minha mãe me conta que meu avô era um botafoguense, que adorava cortar cabelo, que cortava cabelo de quem tinha e de quem não tinha dinheiro. E o principal perguntava: você está com fome? Se tiver com fome, fica aí que eu vou te dar um prato de comida. Minha mãe falou muito isso. Então, eu não conheci meu avô, mas para mim é o canal mais forte do social. Então, criar o Craques da Vida vem muito do meu avô também. Que meu avô, mesmo do jeito dele, oportunizava. E minha mãe diz que meu avô morreu de loucura, meu avô ficou louco. Né? Meu avô teve um problema, começou a ficar louco, ficar amarrado e tal, e meu avô morreu no colo da minha mãe. Então, assim, a Vila Aliança, ela é muito presente. Ela é presente em mim. Tá aí, ó. Ela é presente em mim. Que eu costumo dizer que a Vila Aliança e os projetos sociais me deram tudo que eu tenho hoje. Se eu sou formado em educação física, se eu sou pós-graduado, se eu sou especialista, se eu sou... tem vários cursos, se eu já conheci 7 países, foi isso que a Vila Aliança me deu. E fazer o projeto é devolver para a Vila Aliança aquilo que eu recebi. Não é uma tarefa muito fácil, até porque nem Jesus Cristo agradou a todos, não vai ser o que vou agradar. Porque quando você diz sim para uma pessoa, você é bom. Quando você diz não, você é a pessoa ruim. Então, eu estou pronto para falar sim e falar um não também. Então, esse amor pela Vila Aliança vem para que hoje, em 2025, quando você clicar lá no YouTube, no Google, ou qualquer buscador de situações na internet, Vila Aliança, eu falo com muito orgulho. Eu tô lá, cara. Eu tô lá. A minha arma é meu apito. O meu instrumento é a bola. E o principal, através disso, várias histórias são contadas dentro de um livro. Por isso o símbolo da Vila Aliança, do Craques da Vida, ele é laranja, porque a Vila Aliança era um laranjal. É verde, porque as riquezas do nosso país têm o verde. Tem o branco, para nos dar
a suavidade da paz. E o símbolo, ele tem um campo de futebol, ele tem um mundo e ele tem um livro mostrando que o futebol e a educação, você pode transformar o mundo. E quando eu falo Vila Aliança, eu me emociono e falo com muito amor. Porque onde eu vou, eu carrego a Vila Aliança. Eu tô aqui, não tô aqui sozinho não, tá, gente? Tô com mais de 20 mil pessoas comigo aqui, porque é um complexo que tem muita coisa boa. Tem coisa errada, tem, como todos os lugares tem, mas, infelizmente, o que dá Ibope é coisa ruim. A coisa boa, nós temos que persistir e oportunidades iguais a essas que vocês dão, para que eu venha aqui, no lugar que já sentou muita gente boa, cara, aqui, falando de várias top do futebol, e vocês darem importância de verdade ao futebol raiz, ao futebol que é o primeiro degrau para as meninas e os meninos sonharem não só com futebol, e sim para a vida. Com certeza, muito bacana a sua colocação como um todo, né? Primeiramente de você valorizar o ser humano, né? Ter essa parte humanizada, porque o esporte ele é o complemento disso tudo, porque formar atletas, formar jogadores, enfim, nem todo mundo vai ser atleta, há uma diferença entre o jogador e o atleta, Verdade. mas não é só isso, é formar pessoas, é você chegar e olhar que aquelas pessoas seguiram um caminho íntegro, um caminho reto, um caminho correto, tiveram ali um caminho com ideal positivo e bom, porque não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Perfeito. Então, não é a comunidade, não é o palácio, não é uma cobertura. É a pessoa, é a índole da pessoa, é o querer, o que está dentro dela. Então, assim, quando a gente tem essa oportunidade, né, que é o que você faz, de estar ali multiplicando talentos, que você hoje tem essa possibilidade de multiplicar talentos, não só dentro do campo, mas também para a vida. Isso aí é o que faz toda a diferença. Você chegar daqui a algum tempo, olhar ali para alguns alunos do teu projeto e falar assim, poxa, olha lá, esse aluno fez parte, o cara hoje está viajando o mundo, seja falando do esporte, seja até criando para um outro rumo, não só o esporte, mas como um todo, como uma profissão, evoluindo, você ter aquele orgulho, não orgulho de saber que, fui eu não, mas orgulho que, poxa, foi Deus me deu essa inspiração, Deus me abençoou e hoje eu estou multiplicando essa bênção. Isso aí faz toda a diferença, né? Não, com certeza. Você falou do principal para mim, que as pessoas me perguntam de onde vem a força e de onde vem o patrocínio. Primeiro eu falo que vem de Deus. Porque Deus me deu um dom importantíssimo. Ele me oportuniza para eu oportunizar. Então, quando eu recebo as bênçãos, eu tenho que repassar as bênçãos. Vou só te dar um exemplo. Olha, vai ter um jogo do Flamengo no Maracanã, a gente tem tantos ingressos. Aconteceu isso há 2 semanas, Flamengo e Sampaio Corrêa. Quinta-feira, 9h30 da noite. Vou ou não vou? Eu falei, vou. Porque se eu não for, eu deixo de oportunizar. Entende? Então, às vezes, mas foi tão bom que eu sentei na arquibancada, nas cadeiras do Maracanã, e pude observar o jogo taticamente. Né? Mas olhando para os meninos que tinham 3, 4, que eram a primeira vez que foram ao Maracanã. Então, isso aí é só um exemplo do que Deus pode prover e fazer na vida de cada um. Porque as pessoas pensam que o dinheiro é mais importante. Não é. Porque eu faço dinheiro e o dinheiro não me faz. Quando eu comecei a falar aqui, eu falei o quê? Que o projeto social me deu a minha formação. Educação física. Eu tenho hoje um currículo que eu posso apresentar em qualquer clube. E, de repente, eu posso conseguir postular alguma vaga que esteja aberta. Mas hoje eu não quero isso. Eu estou feliz. Eu estou no lugar onde eu quero estar. Estar no projeto não é pressão. Como disse o Gerson, é um privilégio. Pressão é um pai de família que sai 3 horas da manhã. Ele foi assertivo demais quando ele fala aquilo. E quando você está no lugar, não é pressão, é privilégio. Porque aquela história... Você chega no limite da sua vida que você tem que ter um entendimento. O que eu quero para minha vida? Às vezes, a gente não sabe. Às vezes, a vida vai mostrando as coisas que a gente possa chegar. E o principal, às vezes a gente continua fazendo e não sabe nem onde vai chegar. Então, assim, estar no Craques da Vida para mim é um grande privilégio. Porque a gente funciona em março, agora a gente faz 28 anos. Tem ano que tem dinheiro para fazer projeto, tem ano que não tem, mas são 28 anos em março fazendo. Março já é daqui a 2 semanas. Então, para mim é prazeroso. Então, ninguém veio para ser um mausoléu, para ser mumificado. Você vem para deixar o seu legado. E qual é o legado que você deixa para a vida? Eu sei que muitos vão falar... mal de mim? Mas quem não, como eu te falei no início, Deus não agradou, não vai ser eu que vou agradar. Mas aqueles que vão falar bem, vão falar assim, aquele cara chato,
aquele cara que falava, gritava comigo. Não faz isso. Porque eu aprendi uma coisa com a educação física, com as tendências que ela tem, que a gente estuda a pedagogicista, a militarista, a socialista, e eu consegui compreender depois de um tempo fora da faculdade que uma completa a outra. Não é o autoritarismo que faz você ser um bom professor, e sim a autoridade que você tem para dar a sua aula, que com um olhar você pode muito bem falar. Não é só gritar, não é só criticar. Ah, chegou atrasado, dá 10 voltas. Não, você tem que saber o porquê que aquela criança, aquele adolescente chegou atrasado. Você tem que ter a confiança daquela criança, daquele adolescente, para que ele possa entender, pô, eu sou humanizado, eu sou respeitado aqui. Então, onde eu for, eu tenho que ter esse nível. Então, a ideia de ter um projeto social, ter jogador de futebol, é secundário. O mais importante é transformar e impactar vidas. Sensacional, Franklin, as suas palavras, né? E complementando, né, para depois a Simone dar sequência, eu falo sobre duas situações, propósito e gratidão, né? Porque propósito, você encontrou um propósito na sua vida. Deus te mostrou, te deu um talento, você acreditou, você teve ali atitude, teve fé, perseverança para seguir em busca desse propósito, para acreditar nesse propósito. Claro. E depois de todos esses anos, que vão completar agora 28 anos, como você bem falou, o dinheiro não te fez, né? E está correto. O que vale a pena mesmo é você formar, é você receber um obrigado, né? Não é um obrigado, você fala, caraca, aquele menino, aquela menina se tornou, né, um médico, um atleta, enfim, seja qual for a profissão, se encontrou na vida, mas ela não esqueceu de mim. Obrigado, né? Porque você sabe que você contribuiu para mudar o mundo, né? Quando você fala muito de mudar o mundo, nos pequenos detalhes a gente muda o mundo também. Com certeza. E assim, você já falou um pouquinho das diversas, né, missões do projeto. E assim, se você pudesse resumir, seja numa frase ou em algo que fosse ainda para gerar mais impacto do que tudo que você já falou, qual seria a principal missão do projeto e o que te motiva a cada dia a seguir firme em busca de cada um deles? Então, eu vou resumir uma frase que eu costumo, como eu já falei aqui, a vida é um jogo de futebol. A vida é um campo, a vida é um drible, a vida é um cabeceio, a vida é um domínio. E eu tenho uma frase que ela serve para tudo. Essa frase eu bato no peito, que essa frase é minha. Eu falo, podemos perder o jogo no campo, mas na vida nós vamos ser sempre campeões. Isso para mim não tem. Porque você vai no emprego, bate na porta, é o não. E se você encontra a negatividade quando você sai, quando você recebe um não, você não tem reação de mudar aquele não para um sim. Na minha vida, foram mais nãos do que sim. Mas os nãos foram importantes. O não faz parte do processo. Então, quando eu falo podemos perder o jogo no campo e na vida nós vamos ser campeões, não é simplesmente numa final de campeonato que a gente disputa. Porque eu falo que projeto social nunca perde um jogo, ele ganha experiência. Ele ganha experiência. Ele luta. É claro que os meninos não querem perder. Eu também não gosto de perder. Mas eles acham que a gente perde, mas lá no fundo a gente ganha. Porque o tempo que eles estão com a gente, eles estão comemorando, eles estão vivendo algo diferente, eles estão tendo a oportunidade de ser uma coisa que de repente eles não vão conseguir chegar a ser, que é ser jogador de futebol. Mas quando ele vai para um campeonato, eu faço muito torneio interno, sabe? Porque a gente sabe muito bem que o projeto social, às vezes você não consegue levar todo mundo para jogar um torneio. Cara, é surreal, eles querem ganhar de qualquer jeito. Quando eles perdem, eles choram. Esse agora nós fizemos um final do ano agora, que o prêmio foi uma pizzaria. Todo mundo foi. Primeiro eu falei que só ia quem ia ganhar. Mentira! Foi todo mundo. Eu botei 70 crianças numa pizzaria, cara. Que legal. Cara, foi uma coisa muito surreal. Então, assim, da onde vem a força que você me fez a pergunta? Oportunizar. Porque eu sei que se eu parar com isso, o que eu posso fazer para o mundo ser mudado? Quando você é um canal de oportunidades, você tem que ter noção que vai ter muito fardo para você carregar. Mas não são fardos não, cara. São concepções de vitórias. Porque o obrigado, Thales, às vezes a gente não vai ouvir. Felipe, desculpa. O Thales é o jogador. Isso. Felipe, a gente não vai ouvir o obrigado. Mas eu não tenho que ouvir o obrigado da pessoa.
eu não tenho que... Eu penso nisso. A pessoa não é obrigada a me dizer muito obrigado. Às vezes a gente vai ter o obrigado, legal. Mas o que vai dizer que é o obrigado é o que ele se tornou na vida. Às vezes ele não precisa falar pra mim obrigado, e sim aquilo que ele tá passando. Não tem como, cara, eu falo pra eles, não tem como vocês me esquecerem, porque todos que passaram, os mais de 6 mil que passaram pelo projeto nesses 28 anos que nós vamos fazer, fazem parte da minha história. Eu joguei contigo. Eu falei, meu Deus, da onde que ele jogou comigo? Aí ele fala, eu falei, tal. Então, assim, isso pra mim é o que mais me gratifica. E o mais importante, que o projeto, ele dá a mesma informação para todo mundo que passa. Mas eu não posso escolher o futuro deles. Quem escolhe é eles. Uns vão ser professores, outros vão ser pedreiros, advogados, jogador de futebol. Mas nós vamos ter os meninos que entraram pro tráfico também. E eu vou discriminá-los, virar as costas, porque o momento mais alegre da vida deles foi comigo. Foi onde ele jogou bola sem preocupação, foi onde ele conversou comigo, mas o mais legal é o respeito. Que eles podem estar na vida que estão, mas o Franklin que ele conhece é o Franklin professor, o Franklin que ouviu, o Franklin que puxou a orelha. Eu já vi casos de meninos que estavam armados. Eu falei, não vem falar comigo com isso aí. Eles vão lá, tiram, vêm, me abraçam e vão seguir a vida deles. O futuro, quem pertence a Deus. E eles trilham o caminho deles. Então, onde eu quero dizer, o projeto social, ele vai oportunizar o menino a ter o entendimento do plano A e B na vida deles. Mas quem segue são eles. Então, é o que eu te falo, a gente fica triste. Poxa, o fulano faleceu, operação policial, foi assaltar, fez isso, já passou pelo projeto. Eu fico muito triste, muito arrasado. Mas, ao mesmo tempo, vem um negócio dentro de mim e fala assim, caramba, cara, foi contigo o melhor momento da vida dele, cara. Ele jogou bola, ele viajou contigo. Então, assim, o projeto social é um combo e um misto de emoções. Sensacional. Tem as até fotos, umas fotos aí, né? Pra passar aí do projeto, um pouquinho aí pra galera visualizar. Mais. Pode se passar todas as que a gente separou, né? Aí foi uma premiação, né, Fran? Nós fomos indicados pro Inspira Rio, cara, surreal. Foi que eu tomei champanhe pela primeira vez, ano passado. Foi? Foi, muito bom, hein? E saía no campo do Crebe, e as minhas camisas são todas voltadas pra favela. Você pode ver que são favelas ali atrás. Bonita camisa, hein? Já vem com uma bombástica. Essa aí foi, nós participamos do G20, nós ficamos em segundo lugar em 50 ONGs no Brasil, no Terra Futebol Clube, Futebol pela Sustentabilidade. Ficamos em segundo lugar. Maneiro. E eu com a minha camisa. Pra onde Tá eu lá, vou, tá lá. ela é minha marca. Isso aí foi no Bom Dia Favela, onde nós fomos entrevistados no Bom Dia Favela. Eles foram na Vila Aliança contar um pouco da nossa história também, que foi muito legal. Alô, Bom Dia Favela! Isso aí é o Rian. Hoje é meu lateral esquerdo. Olha desde quando o Rian tá no projeto. Nossa, muito tempo. Neném, né? Verdade, cara. Isso aí é o Sextou, né, da Rede Globo, lá e atrás é nossa. Nós estamos com uma exposição no Bangu Shopping, contando a história dos 28 anos da ONG Craques da Vida. Que legal, lá no Bangu cara. Shopping. Muito bom. Isso aí é minha esposa, isso aí foi na Expo Favela desse ano, lá aqui na Cidade das Artes. Aí então, da Taça das Favelas, nós fomos campeões, um pouquinho da nossa história nessas fotos aí. Muito legal. Muito legal. Foi, não? Foi? E aí tá um pouco da nossa história. É uma trajetória muito bonita, né, Franklin? E se Deus quiser, que vão ter muitos anos aí pela frente, muitos meninos e meninas que você está estimulando aí para seguir também dentro do projeto, às vezes te ajudando, te dando um suporte, que ninguém faz nada sozinho, né? Exatamente. E dando sequência, como que você enxerga aqui no Brasil a questão do incentivo governamental para os projetos, sejam em comunidade, em favela ou não? O que precisa melhorar? Qual é a tua opinião sobre esse contexto? Então, hoje, para ter aporte em projeto, tem alguns caminhos a serem seguidos. No estado do Rio de Janeiro, nós temos o ICMS, é o imposto do ICMS, pela prefeitura o ISS e a nível federal a Lei de Incentivo Federal. São as 3 formas de incentivo. E além do aporte direto do empresário e tem as emendas parlamentares, né, que são aportadas aos projetos. Então, hoje, a lei de incentivo, se eu não me recordo, eu acho que são 6%. Que eu acho que, por exemplo, você tem uma empresa, você vai pagar um imposto de renda
ao governo. Então, o governo, ele renuncia esse dinheiro que você vai pagar, aí você vai e passa para um projeto. Mas existe um trâmite, tá? Existe um trâmite. Você tem que montar um projeto, mandar para o Ministério dos Esportes, aí eles, autorizam, te chancelam, aí você vai em busca daquela verba. Exemplo, você aprovou 500 mil reais de busca de imposto. Mas aí você, com 20% desses 500 mil, você pode começar o projeto. Mas não é tão fácil. Porque, assim, o Craques da Vida, o projeto do seu João, do tal, a gente concorre. As pessoas enxergam o projeto social como concorrentes, erradamente. Porque cada um tem uma causa e os objetivos são os mesmos. Só que, por exemplo, o jogador de futebol vai levar vantagem. Sim. O cantor, o ator de novela vai levar vantagem, porque eles têm a mídia. Né? Mas o que eu acho que falta é um pouco de igualdade. Acho que você precisa ouvir mais as pessoas. Assim, pelo menos, bati na tua porta, deixa eu falar pelo menos. Não pode falar. Agora vai com alguém famoso do teu lado. Rapidinho você fala. Então, assim, esses 28 anos de história do Craques da Vida, cara, tem de tudo. Tem vários não na cara. Sabe? Mas eu aprendi. E assim, o que eu acho mais legal, a lição que eu mais aprendi foi: se vira, você pode, tudo aquilo que me fez aprender a mexer num Canvas, que eu nem sabia. A minha apresentação hoje eu faço num Canvas. Por exemplo, planilhas, você vai lá e faz. Então, assim, o Brasil, ele tem muitos caminhos. Eu acho que um dos maiores problemas são os projetos não estarem estruturados. E aí eu falo, por que o Brasil não estruturar e potencializar projetos sociais? Ter um lugar, algum setor do governo que possa potencializar a você poder escrever um projeto, a te encaminhar para a questão de abertura de ata, estatuto. Por que não fazer isso? Porque tem gente que tem muitas ideias boas, sim, mas tudo requer dinheiro. Por que não abrir editais? A cultura é muito organizada no Brasil, no Rio de Janeiro. Tem vários pontos de cultura. Por que não abrir editais do esporte? Por que você não pegar e falar assim, olha só, nós vamos ter um edital aqui de 3 mil reais somente para abertura de projetos? Porque não adianta mais você ficar na favela com 11 coletes, você não vai conseguir patrocínio. Porque as verbas diretas são muito poucas. Não tem um clamor muito grande, né? Tem coisas assim que tem visibilidades muito maiores que projeto social. Cara, mas não tem coisa melhor do que você impactar uma vida. Respeito tudo e a todo, todas as opiniões eu respeito. Só que eu acho que poderia ter um olhar diferente para as favelas. Um olhar de oportunidade, sabe? Eu costumo dizer... Semana passada agora eu tenho um amigo que eu passei agora até fiz um relatório para ele, eu falei, cara, eu acho que isso aqui é importante, você brigar por isso, né? Porque você sabe muito bem que para mudar alguma coisa você tem que ter, você muda na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados do Estado, na Câmara dos Deputados em Brasília e no Senado. Então assim, caraca, olha só, eu saio da minha casa muito doida, 97 monto um projeto e eu posso estar falando de política pública para todo mundo. Porque os 28 anos que eu tenho de projeto social, papo retão, não tem dinheiro que pague não, parceiro. Porque nós estamos na linha de frente. Na pandemia fomos nós que ficamos na linha de frente, cara. Eu peguei o Covid 2 vezes. Porque eu subi morro, desci morro. Entrei rua, saí rua. Entendeu? E lá, eu poderia ter deixado a minha família. Eu poderia ter deixado a minha filha sem pai. Mas eu sabia que quando tem a mão de Deus, cara, não tem jeito. Você vai. Então, assim, a nível governamental, eu acho que o Brasil dá passos importantes. Tem muitas coisas que podem ser feitas, a gente pode chegar, mas o grande problema não está onde chegar. Está na base, que são a estruturação dos projetos. Tem muita gente boa que precisa de uma ajuda, de um impulsionamento, de ter um contador, que não é barato para você abrir um projeto, você tem que ter um contador, tem que ter um advogado. Por que não criar isso? Não ter defensoria pública? Sim. Não poderia ter algo relacionado público a isso? Com certeza. Isso faria com que os projetos pudessem ter mais fôlego e entrar onde, com todo respeito, o governo não entra.
Com Perfeito. certeza, com certeza. E é isso, é o suporte, né, do governo. Digo também da prefeitura, que tem algumas coisas que a prefeitura também pode estar contribuindo. Então, assim, os órgãos públicos como um todo, ter esse suporte, ter esse olhar mais empático, né, se colocar no lugar que você falou. Né, você, no caso, que está nessa linha de frente, você e todos que vivem no projeto social. Então, assim, o mínimo que podia ser feito pelos órgãos é o quê? É incentivar, não digo nem só financeiramente, mas abrindo outras políticas públicas, novos caminhos, seja de verba de forma direta ou de forma indireta, patrocínios, porque hoje em dia o que mais se tem a oportunidade de patrocínio, a gente vê aí pela internet, na rede social, hoje em dia tem várias formas, só que para o projeto social, infelizmente, nem todo o olhar do mundo não é tão voltado, né? É muito mais, é mídia, mas para outras situações, porque às vezes é muito mais fácil porque a pessoa olha, o ser humano, muitas das vezes, ele tem um olhar mais, como é que eu vou dizer, é mais egoísta, né? O olhar do ser humano é muito mais egoísta, é muito mais olhar para si do que olhar como um todo. Então, acho que o olhar do ser humano como um todo, acho que a gente tem que olhar para a vida, olhar para o nosso redor, buscar servir e não só ser servido, né? Acho que isso é uma reflexão para todos nós, a gente pensar qual tem sido o meu lema maior, o nosso, né? O que? Servir ou ser servido? Porque o natural do ser humano é esse. Olhar mais para si, mas acho que isso daí tem que virar chave, a gente tem que virar chave, porque assim a gente tem um mundo melhor, a gente tem uma forma de contribuir mais para a vida como um todo, não só a nossa, mas como toda a sociedade, né? E um adendo, com certeza, Simone. Por exemplo, quando a gente fala assim de mudar na base, qual você colocou e bem colocou, para evitar os problemas futuros, né? Então, quando você fala de mudar na base, você incentiva os projetos sociais dentro das comunidades, você está oportunizando as crianças, os adolescentes, os jovens a encontrarem e enxergarem que eles têm caminhos, mesmo vindo das dificuldades ali financeiras, enfim, que a gente já sabe, mas tem caminhos positivos que eles podem mudar a vida. Então, quando você incentiva e vai criando as possibilidades, é muito melhor, é muito mais viável do que você corrigir esse problema lá na frente com operação, onde aquele jovem já se tornou, às vezes, né, já entrou para o tráfico, já teve mais dificuldades e lá atrás ele não teve essa oportunidade. Então, você monta a base para ajudar com essa questão de apoio do que você chegar simplesmente só com a operação. Por mais que, como você bem colocou e está correto, através do seu projeto e tantos outros que tem por aí, possibilita também que a criança e o jovem enxergue que ele tem os dois caminhos, né? Sim, existe a prevenção e a repressão. Exato. Com a repressão se ganha mais, né? Dá mais ibope. A prevenção, ela fica um pouco por debaixo. Eu acho que cada filosofia de trabalho, o principal é você ouvir o outro lado. Você não pode chegar no lugar e falar assim, não, aqui vai ter aula de basquete. Se ali você não fez uma pesquisa, um laudo de viabilidade para ter o entendimento que ali as pessoas gostam mais de vôlei. Você tem que ouvir o público que você está ao seu redor, né? E assim, eu acho que as políticas públicas para o esporte, elas precisam ser mais potencializadas, do meu ponto de vista, porque elas só aparecem em alguns momentos em época de grandes eventos, como Olimpíadas, como Copa do Mundo. O esporte não é só para isso. O esporte não é simplesmente uma maquiagem que você coloca e você tira. O esporte impacta, o esporte iguala. Eu falo muito, um amigo meu muito engraçado, ele fala que o menino e a menina dormem na favela, acorda em Paris. Olha o exemplo, o Brasil é tão brabo nas situações, o brasileiro é muito sinistro, ele se reinventa. Olha o trap. Tem artistas que não têm grandes mídias, mas tem milhões de seguidores na internet. Olha que loucura! Olha que loucura! O moleque tá ali cantando, tal. Cara, ele tá contando a realidade dele. E essa realidade dele acaba indo para uma música. O menino que tava lá em São Paulo, esperando o Pedro Sampaio no aeroporto. Posso cantar uma música para você? O Pedro Sampaio teve a sensibilidade de ouvir. E o menino tem uma música linda, uma música chamada Prece. Eu vou lutar, eu vou seguir e não vou deixar cair. São coisas assim que o pobre, o favelado, cara, ele se reinventa a cada dia. O Brasil é um país assim... Eu amo meu país, papo reto. Eu ainda acredito nesse país. Eu acredito, porque lá na base a qual eu trabalho, as crianças, 5, 6 anos, vocês têm que ver a criança falando de sonho. A criança falando de medo.
A criança falando de família são manipuladas não, filho. Elas têm linguajar próprio. Eles estão pensando aí, muitas pessoas estão pensando que as crianças não vão vir diferente, não. Elas vão vir diferente, sim. O Brasil não é o lado A e nem o lado B. O Brasil é dos brasileiros. O Brasil é um país democrático, um país livre. Livre! Essa é a palavra. Você tem a sua opinião, e eu tenho a minha. Nós vamos discordar, mas não vamos desrespeitar. Exato. Meu ponto de vista é esse. Porque quando você ouve uma criança no treino, às vezes ela fala pra você o que não fala pros pais. Olha o esporte aí. O esporte, pra mim, se você perguntasse qual objeto que você resume o esporte? Um megafone. Pra mim, o esporte se resume num megafone. Megafone, porque é onde as pessoas podem falar. Por exemplo, quando você fala em favela, você pensa em quê? A inclusão. Você? Com certeza. Acho que realização de sonhos, superação. Agora, pergunta para as grandes mídias o que eles acham da favela. Só vai ter... Sabe que vai ter operação. Violência. Sabe que vai ter violência. Mas será que eles estão preocupados em mostrar o que de fato e de verdade acontece? Porque violência a gente sabe que vai ter. A mesma coisa que você ficar enxugando gelo. Você nunca vai parar de enxugar. Então isso dá... Então assim, as grandes mídias têm assim, mudado até... Eu acho que está bem legal a mudança, tendo uma mudança bem legal. Eles estão entrando nas favelas, estão mostrando de verdade o que está acontecendo nos projetos. E assim, meu ponto de vista, para resumir, eu acredito no Brasil. Maravilha. Que bom. E aqui a gente falando, né, de toda essa resiliência, né, que o brasileiro tem, dos desafios, né, que se encontram, que nós, né, não encontramos no dia a dia. Falando de desafios, quais são os maiores desafios e dificuldades que você enfrenta para ali estar contribuindo na vida de cada jovem, para que eles venham seguir um caminho correto, mesmo diante das adversidades, que não só é encontrado nas comunidades, mas eu digo na vida como um todo, em qualquer lugar. Hoje em dia a violência, infelizmente, ela acontece em qualquer lugar, qualquer bairro, não só na comunidade. Mas quais são os desafios que você enfrenta para manter o jovem ali, cada jovem passando seu projeto num caminho íntegro, reto? Simone, o maior desafio é fazer com que o jovem acredite que ele pode ser alguém. O maior desafio que eu tenho é fazer com que ele ou ela tenha um entendimento que eles têm que ter prazer em estar onde eles estão. Que aquilo ali não é meu, é deles. Que eu poderia estar em outro lugar, mas eu estou ali. Então, para mim, o maior desafio é esse. Muitas pessoas acharam que eu ia responder dinheiro. Dinheiro, com dinheiro ou sem dinheiro, eu vou fazer o projeto acontecer. De repente, não com o eco que vai ter. Mas eu não estou preocupado com o eco. Estou preocupado na assertividade. Ali, local. Onde eu posso passar na rua, eu para chegar no campo rapidinho, 5 minutos. Mas demoro 10, 20, 30, porque eu tenho que conversar. Tem vaga. Pra você ter ideia, eu tô com 40 crianças na fila de espera. E agora a gente vai ter um novo projeto de ginástica artística. Já tenho 80 crianças na fila de espera. Eu fiz uma pré-inscrição. Porque o projeto, hoje, eu já me adiantando, o projeto ele funciona de que maneira hoje? Nós aprovamos a lei de incentivo ao esporte. E aí nós estamos já na captação desse patrocínio. Mas isso no campo. E nós temos uma parceria muito forte com o Departamento de Responsabilidade Social do Flamengo, que já vai fazer 4 anos de parceria. E o Flamengo hoje tem a metodologia Raça, Amor e Paixão. Um abraço para o Departamento de Responsabilidade Social do Flamengo. E que é uma coisa muito louca, né? Porque o Flamengo são vários Flamengos dentro do Flamengo. Nós estamos na parte social. E hoje nós temos 100 crianças no futsal, meninas e meninos. De 5 a 14 anos, são 100. O Flamengo nos dá o uniforme, nos dá o lanche, passeios culturais, as crianças vão no Maracanã, as crianças vão no Museu do Flamengo, as crianças já foram até para Apoteose no dia lá da Apoteose, pro Carnaval Mirim que teve, tem muita coisa legal. E esse ano, há 2 semanas atrás, o Flamengo me fez um desafio. Frank, será que a comunidade aceitaria ginástica artística? Eu falei, vamos fazer um teste, vamos abrir uma pré-inscrição.
Eu tive que fechar a pré-inscrição. Em 2 dias, 80 crianças. Nossa, Caraca. muito bom. 80 crianças, entre meninos e meninas. Eu tive que encerrar a pré-inscrição porque é coisa de doido. Então, assim, cara, a favela, ela tem sede de oportunidade. Né? E aí agora a gente também conseguiu um projeto, Academia do Futebol, que é um projeto ligado ao governo federal para 60 meninas. Só meninas, futebol. Só meninas. Um fomento ao futebol. Então, assim, cara, eu tava de manhã pensando, eu falei, caramba, eu tô com... Futebol eu tenho 100, futsal eu já tenho mais 100. Vai vir mais 60 meninos, vem 60. E aí, de repente, vem a mais 60. Eu tô quase, passei de 300 crianças. É muita coisa. Sem ter uma casa, sem ter uma sede para trabalhar. A minha sede é a rua. Para que sede? Eu sento na rua com meu celular, conecto a internet do celular e vou indo. Eu vou ficar reclamando do que eu não tenho? Eu tenho que ir em busca do que eu tenho nas minhas mãos. Eu tenho que trabalhar com aquilo. Então isso para mim, essa força que eu falo, cara, é isso. É sede por... Tem gente que tem sede por vitória, né? Eu tenho sede por impacto, por transformação. Então essa é a minha vida. O futebol para mim, ele é uma ferramenta. O futebol, o futsal, o vôlei, o basquete, porque eu quero ampliar os esportes. Eu vou chegar lá. É um dos meus sonhos. Ciclo olímpico, hein? Eu quero ampliar. Já tô chegando, já cheguei. Ó, era futebol de campo, foi futsal. Agora já estamos na ginástica artística. Então nós estamos dando saltos, né? E aí, é triste falar, né? Foram 28 anos para chegar. Mas ao mesmo tempo, triste e feliz. Chegamos pelo nosso suor. Não foi jogado por ninguém. Porque quando a vitória é uma vitória suada, ela é muito mais festejada. Porque tem muita gente... O que eu falo jogado? Vamos abrir um projeto ali. Quando tu não tem propósito, cai. Não faz sentido, né? Exato. Não é a mesma coisa. Exato. E dando sequência, pegando esse gancho, na tua visão, como o esporte contribui, né, a sua relevância no aspecto social, emocional ali na formação dos jovens, das crianças? Como é que você enxerga isso? Eu pego uma criança que nunca arrumou uma cama e dou uma aula sobre bons modos dentro da sua casa. Como é que você quer jogar bola se você não arruma a sua cama? Como é que você quer jogar bola se você responde ao seu pai? Como é que você quer jogar bola se você não faz as lições de casa? E 3 semanas depois, a mãe fala, ele está arrumando a casa. Respondido a sua pergunta? Bastante. Muito bacana, né? Porque sai das 4 linhas, né? Você tem que formar ali pessoas, como a gente já tinha comentado anteriormente, ali contribuir para agregar no caráter, porque às vezes a criança não faz neném porque ela não quer, às vezes ela não tem a instrução para aquilo, às vezes a mãe até quer que faça, mas não consegue ter aquele acesso que às vezes alguém de fora vai ter. Então, assim, é muito magnífico, né? Você vê essa transformação. Não é o resultado ali, como você falou, no desempenho do atleta, do jogador. Não, isso daí, quando você vê o impacto para a vida, é o que faz toda a diferença. Isso é impacto para a vida. Eles me mudaram também, porque eu não arrumava a cama, tá? Mas também que eu posso cobrar alguma coisa que eu não fazia. Agora eu faço igual o comendador. Eu vou na cama, passo a mão na minha cama. Eu arrumo a minha cama hoje em dia. Para você ter propriedade daquilo que você Exato. está ensinando. Mas eu agradeci a eles. Eu falei, graças a eles eu mudei. Isso é uma via de mão dupla, né? Exatamente. Muito bom. E com certeza, né, Franklin, ao longo desses 28 anos, o quanto você também não aprendeu com essas crianças? Quanto você não aprendeu com esses jovens de lição? Às vezes é você como ser humano, né? Somos todos seres humanos, temos dias bons, dias ruins. Você às vezes estava num dia ruim, um dia desanimado por qualquer que seja o motivo, e uma criança com um sorriso ou com uma palavra, um jovem te ajudou, te deu uma força ali. Também tem muito disso, né? Não tenha dúvida disso. Porque as pessoas que frequentam um projeto, eles não têm noção que eu também tenho vida. Que eu tenho sentimento, que eu tenho família, que eu fico alegre, que eu fico triste. Eles não têm noção disso. Quando eu fecho o portão da minha casa, quando eu entro, eles não têm noção. Eles só têm noção do portão para fora. E é uma situação bem complicada, porque eu procuro não misturar. Não é fácil, não. É difícil. Mas teve um momento que uma mãe, eu vou contar isso aqui, foi até esse ano passado, a mãe de um menino do projeto futsal
Tava pilhadona com o moleque não fazia. Ela conseguiu me pilhar e eu chamei a atenção do garoto, eu passei dos limites. Eu fiz um assédio moral com o menino na frente que a mãe não soube corrigir. Eu não dormi à noite. Eu falei, você vai ter que trazer o seu filho. Ele não quer falar contigo. Eu falei, tá aí na padaria, fala que eu vou comprar, você vai comprar uma coisa. Chegando lá, aí ele falou assim, eu vou embora. Eu falei, não, Gabriel, eu tô aqui pra te pedir perdão. Aí ele, ô tio, você também pede perdão? Eu falei, sou ser humano igual você. Gabriel, perdão, eu não devia ter feito isso, porque eu fui tão pilhado por aquele momento que eu tive uma atitude errada com você, mas o tio não vai te pedir perdão aqui não, o tio vai te pedir perdão no lugar que você, teoricamente, eu falei aquilo com você. Gabriel hoje é um dos meus melhores amigos. Que legal, né? Porque ele entendeu, ele falou, caramba, é onde eu quero falar que eu também sou ser humano, né? Que eu também erro. Isso que eu mostrei pra ele, eu falei, cara, o tio também erra. Não é só a criança que erra, o adulto também erra. E aí, quando eu pedi perdão para ele na frente de todo mundo, ó, pessoal, olha só, boa tarde. Antes de mais nada, eu tô aqui para pedir perdão ao Gabriel. Todo mundo, perdão de quê? Falei, na semana passada, eu tratei o Gabriel mal, asperamente, que não era para ter feito isso. Aí eu expliquei para ele, né, que o assédio moral é você, às vezes, botar, assim, gritar com uma pessoa. Eu expliquei para as crianças, né, que isso tem um nome técnico, expliquei para eles. Aí eles falaram, tio, você fez? Eu falei, fiz, mas eu tive a oportunidade de pedir perdão pro Gabriel, porque eu não dormi a noite toda e tal. Cara, e aquilo pra mim foi um dos maiores aprendizados que eu tive, porque eu tava pilhado, aí a mãe pilhou, aí eu peguei, pum, explodi. O que o Gabriel tem a ver com isso? Nada, né? Nada. Caraca, Gabriel hoje passa na rua, oi tio, oi que não sei o quê. Vai até me convidar pra festa dele. Eu falei, eu quero ir pra tua festa, Gabriel. Entendeu? Pelo amor de Deus. Aí, Gabriel vai assistir, ó, já lembra aí o convite. Não, e aí minha filha de Maria Jô, tem 10 anos, achou 6 gatos na rua, que é filhote. Eu tive que botar na minha casa, dar chuquinha pro gato, criar o gato, até o gato, uns 6 gatos. 6 gatos? Meu Deus. Gatos. E a gente foi doando, Gabriel ficou com um pretinho. Gabriel fala que foi a coisa mais importante que ele recebeu na vida dele. Que legal, né? Então, olha só, o menino que teve um problema comigo adotou o gato que eu achei na rua e hoje tem um amor por esse gato absurdo. Então, assim, olha o impacto. Olha a transformação que o Gabriel teve nessa história. Então, assim, e era um menino tímido que, assim, quase não jogava bola, mas através do projeto ele se soltou. Então, a mãe dele falou, nossa, ele fala demais hoje em dia. Eu falei, não, você não queria que ele falasse? Ele tá falando, uai. Ele ficava... Então, assim, cara, o projeto é isso. O projeto, ele é sensacional. Pô, eu respeito muito os colegas que fazem projeto pelo Brasil e pelo mundo aí, cara. Tem muita gente muito boa que tá escondida. Precisa de lugares assim para poder, sabe, falar, e alguém tem que ouvir essas pessoas, gente. Eu só peço uma coisa, você de empresa, você... Cara, ouçam as pessoas pelo menos, é isso. A gente não quer mais nada. Só ouve. Se gostar da ideia, vamos. Se não gostar também, agradece e vai embora. Porque ninguém é obrigado a agradar ninguém. Mas eu tenho certeza que uma coisa que eu aprendi com um amigo meu chamado Samuca, ele fala muito claro, seja preto, branco, gordo, magro, rico ou pobre, todos nós temos uma coisa em comum. Aí o que é, Samuca? Ele, sentimento. O sentimento é a única coisa que faz você ser igualitário e o conhecimento. São duas coisas importantes. Porque quando o rico chora, o pobre chora. Né? Então, assim, são situações que eu aprendo muito. Então, assim, o projeto social, para mim, ele é um misto, como eu falei no início, é um combo de sentimentos. Muito bacana. E assim, e mediante a tudo isso, com certeza falar de talento, né? Com certeza já tiveram diversos e muito mais vão vir através do projeto. E assim, dentro de toda essa história impactante, né? Todo esse trajeto do projeto, conta pra gente algumas, com certeza foram várias, algumas histórias, experiências de jovens que passaram pelo projeto e que seguiram, que brilharam na carreira, seja no esporte, seja em outra área. Tem aí algumas, né, histórias que você possa detalhar pra gente? Tem várias, mas eu me apego muito a uma. Eu até falei com ele ontem. É o Douglas Lima. Douglas Lima é um menino tá até no nosso site. No nosso site tá lá os vídeos, inclusive tem um vídeo dele. Douglas, em 2013, eu tava dando treino. Douglas estava fumando maconha em cima de um prédio. Eu falo isso porque isso é público, porque ele fala, tá? Na história dele, então eu posso falar. Fumando maconha, moleque,
desce da escola, abre o portão do meu campo, eu armei pra dar um socão na cara dele. Pô, ele veio na minha direção, não conhecia direito, o cara vai me bater. Eu tenho que armar, eu tenho que me defender. Eu fiz assim, aí ele, desmaiou no meu braço. Eita. O efeito da maconha, né? Ele não tinha comido, fumou maconha e tal. E a história dele começou a mudar ali. Eu trouxe ele pro projeto, jogou a Taça das Favelas comigo, foi vice-campeão. E aí, como eu fiz Viçosa, não terminei, mas por problemas, mas eu iniciei em Viçosa, fiz todo o processo, eu entreguei o trabalho. E aí, professor Israel, se eu ouvir, você vai puxar minha orelha. Professor Israel, professor Próspero. Próspero. E aí, Próspero. e aí, ele pega, a gente consegue, jogou a Taça de Favela bem pra caramba. Aí um amigo meu, o Thales, falou assim, Frank, tem 3 minutos pra você me indicar aí pra vir pros Estados Unidos? Eu falei, quê? Tá falando sério, Thales? Tô. Pô, eu quero um zagueiro, um meio-campo e um atacante. Falei, putz, o Dodô é a lateral esquerdo, cara. Só que o Igor tinha se machucado, meu zagueiro. Eu falei, cara, leva o meu lateral esquerdo, meu irmão. Esse aí, dos 3, eu tenho certeza que é o único que não vai voltar pro Brasil. É o único que vai ficar. Cara, dito e feito. Douglas vai para os Estados Unidos, começa a jogar futebol indoor, que é um futebol que a bola não sai. Nos Estados Unidos é muito isso. E aí Douglas, pô, o neguinho lá da favela, o neguinho que a gente fala que é o tratamento entre a gente, né? Pô, cara, aí eu falei, neguinho, caraca, mano, tu tá nos Estados Unidos, tu não falava nem português, tu tá falando inglês, mano. Aí ele, pô, tô falando inglês e tal. Douglas vai, casa nos Estados Unidos. E anteontem foi o chá de revelação. Ele vai ser pai de uma menina que vai ter tripla nacionalidade. Nossa. Brasileira, mexicana e americana. A esposa é mexicana. A esposa a família é mexicana, mas ela é americana. Nossa. Que mudança de legal. vida, né, cara? Isso pra mim é um dos maiores impactos que nós temos de falar no projeto. Tem outros meninos que passam pelo projeto, que estão trilhando futebol, dono de padaria. Ó, eu não vou citar nome não, porque senão vão me puxar minha orelha. Tem uns que jogam futebol, dono de padaria, dono de banca de jornal, conserta telefone, advogado. Agora mesmo, o Gabriel, ele foi meu atleta também na Taça das Favelas do projeto também, desde 9 anos comigo. Ele é militar, eu fui padrinho de farda dele, eu fui padrinho de casamento, aí se formou em educação física. Quando eu sair do militarismo, deve vir trabalhar comigo. Então, assim, isso aí é um misto de várias coisas. Tem muitos que já passaram, tem muitos que vão passar. Aí agora, o futuro a Deus pertence. Muito bom, muita história bacana. A gente também quer compartilhar aqui com a galera. Você aí, nosso público aí, a galera, você que tem alguma história de superação para poder compartilhar com a gente, já comenta aqui, conta a sua história de superação, que com certeza vai ser inspiração para muitas outras pessoas. Talvez vão ter pessoas que vão estar aí vendo da sua história, vai estar contribuindo para a vida de alguém que está passando por esse momento que você já venceu. Então compartilha aí, não guarda para você a experiência que te fez superar, que te fez ser forte como você hoje em dia é. Então conta aí com a gente. Com certeza. Agora, Franklin, entrando aí em um momento irreverente, né, cara? Falando aí um pouquinho da zoeira, das histórias engraçadas. Conta pra gente, ao longo de quase 3 décadas, alguma história que você fala, cara, só de lembrar essa história foi, porra, morro de rir, foi sensacional. Fala aí pra gente. 2006, a gente tava no campeonato da CBF, antigo campeonato da CBF de comunidade. 2006, eu tinha 26 anos. E aí a gente ia disputar uma final. O que aconteceu? Eu consegui alugar uma casa lá no Recreio dos Bandeirantes, para os meninos faziam, fosse uma concentração. E aí tinha o Carola. O Carola era um ex-jogador de futebol lá do Rebu, muito engraçado. Os moleques perturbaram ele. Sabe o que o Carola fez, cara? Ele botou sal na comida, açúcar na comida. Açúcar, cara. No macarrão. Tava chovendo. Aí o cara botou açúcar, foi lá pra fora, chovendo pra caramba. A Carola tá assim, baixinho, com abaixado. Mano, os moleques comeram. Mano, só queriam pegar ele, eu ri, mano. Mas botou o açúcar de propósito, sacanagem mesmo. Mas nós fomos campeão, cara, nesse dia. Nós fomos campeão lá na Portuguesa da Ilha, ganhamos de 1-0 do time do Dourados na época. Água Branca, era o nosso time Água Branca nessa época. E fomos campeões, cara, tem muita história, mas essa história que eu guardo, que eu lembro
E os moleques comeram macarrão com açúcar? Comeram nada. Pô, foi uma merda depois pra resolver o problema lá, cara. Não foi brabo, mas foi muito legal. Uma história que eu gosto muito de falar, mas que os moleques foram campeões, cara. Valeu, né? Valeu. Pelo açúcar. Deu mais glicose. Deu uma revolta também, né, ali. Que bom. Boa história. O Carola aí, ó, manda recado pra ele. Ajudou o moleque, hein? Contribuiu. Pois é, verdade. E agora chegou aquele momento, né? Aquele botar a vinheta aí do quadro Tabelinha com os Manos. Tá preparado? Sei, vamos fazer lá. A tabela aí, ó. Moleza. Vamos que vamos. Então, Franklin, você vai reduzir pra gente aí, definir, na verdade, o top 5 de craques. Você que é um cara que acompanha futebol desde molequinho, colecionou álbum de figurinha e acompanhou tantos jogadores. Maria, vai me complicar, olha só. Coisa mole. Definir aí o top 5 dos craques mundiais que você viu jogar, né? Pode ir começando em ordem mesmo decrescente, 5, 4, 3, 2, até o campeão. E o motivo, né? Não, eu prefiro ser o contrário. Contrário? Crescente. Então... Crescente. Pra Então mim é vamos lá. crescente. Olha, a casa é tua. Ó, um que eu não vi jogar... Mas fala depois o porquê você escolheu. Tá, beleza. Um que eu não vi jogar, mas acompanhei muito claramente, o top 1 do mundo é o Samba Pelé. Não tem o que correr. Fica até desproporcional o Pelé nessa lista. Não tem como o cara falar que o número 1 não foi o Pelé. Pelo amor de Deus. O meu número 2 pra mim é um cara que não jogava. Ele bailava sobre a bola. Se chama Garrincha. Não vi jogar também. Aí já os que eu vi jogar. Pra mim, depois desses aí, Ronaldinho Gaúcho pra mim... Meu irmão, tá maluco. Gaúcho, o bruxo. Eu fecho os olhos, lembro dele batendo a bola de um lado pro outro, o Eto'o entrava em diagonal e fazia o gol. É espetacular. Tocando bola sem olhar. Pra mim, é o que eu tô te falando. Os que eu não vi jogar, Garrincha e Pelé. Pelé e Garrincha. Agora, o que eu vi jogar pra mim, o melhor foi o Gaúcho. E olha que teve muito craque, hein? Tá? Pra mim foi o Gaúcho. Na era dele teve. Pra mim foi o Gaúcho, tá? Aí, em quarto lugar, pra mim... Pô, é o Messi, não tem... A bola cola no pé dele. Cola no pé dele. Argentina é diferente, cola né? no pé dele. E em quinto, Cristiano Ronaldo, cara. Roubou, né? Um atleta, Pra mim, ele é um atleta absurdo, assim. Pra mim, ele é um exemplo de... Como é que eu posso dizer? É um cara que fala assim, cara, eu vou jogar até os 50. Não, e tá com 40, fez 40 essa semana e tá em busca do 1000º gol, ele vai chegar, porque todo jogo ele faz 2. Sim. E realmente, assim, falando de atleta... Ele pra mim... Ele é o que Então, pra mim, os top 5 são esses. Agora, se você perguntar, falando qual é o seu ídolo no futebol, pra mim, o meu ídolo é o Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano? Pra mim, o Juninho Pernambucano é um cara que tem uma história fantástica. Quando ele sai lá de Pernambuco... Começou no esporte, né? Cara, ele não começou no esporte, não. Eu tava até lendo esses dias, ele começou no outro clube. Não sei se foi brilhou no esporte. Isso. Apareceu aí veio no pro esporte. Vasco junto com o Leonardo. Isso. E aí, cara, pra mim o Juninho é exemplo de pessoa e atleta de futebol. Pra mim, o futebol francês é uma coisa antes e depois de Juninho Pernambucano. Não, ele no Lyon, eles conquistaram 8 títulos Foi seguidos. octacampeão. Na verdade, o Lyon nunca tinha sido campeão. Com o elenco daquela geração, ganhou 8 e depois não ganhou nunca mais. Exatamente. Só foi aquele período. Né? Exatamente. Então, assim, pra mim o Juninho Pernambucano é um dos maiores ídolos que eu tenho no futebol brasileiro e mundial. Sensacional. Excelente. Um top 5. Pelé, Garrincha, assim, realmente, né? É disparado. Aí você vem com Gaúcho, com Messi e Cristiano Ronaldo. né? São Só os realmente atuais aí. craques da vida, né? Também. Craques da vida. Verdade. Literalmente. Muito bom. E aqui a gente falar de vida, né? Complementando, que é uma das coisas que a gente tem falado muito aqui, no todo o decorrer aí do episódio. Qual conselho você daria, seja para os atletas, para a família, para quem quer seguir carreira, não só no esporte, mas seja qual for a área da vida? Qual conselho que você daria para que essas pessoas venham ter um êxito, como um todo? Não digo só na profissão, mas para a vida. Eu acho que se você não tentar, você nunca vai saber o que vai acontecer. Tentar é fundamental em qualquer situação da sua vida. Você às vezes acha que você não é capaz de fazer. Você tentou? Que eu falei. O processo, ele pode ser positivo ou negativo. Tente.
E outra, o mais importante, o conhecimento te leva a lugares que você nunca pensou que você pudesse estar. Não é somente o conhecimento de livros, de histórias, e sim o conhecimento para a vida. A minha palavra, o conselho que eu dou aos pais, ouçam os seus filhos. Impulsionem naquilo que eles gostam de fazer. O ouvir, o dar atenção e o tentar são esse combo de emoção que eu vou passar para vocês nesse momento, para que vocês possam cada vez mais seguirem e chegarem aos seus sonhos. E essa questão de dar atenção, de ouvir, né? A gente passa por um momento, né, de tecnologia, o avanço, e não vai parar, vai seguir dentro desse conceito cada vez mais. E às vezes você vai estar passeando com a família, você olha para a mesa do lado num restaurante ou num parque ou numa praça, os pais, os filhos não se falam, né? Ficam em celular. E aí essa questão de ouvir, como é que você vai ouvir o seu filho? Você já trabalha, tem o dia a dia corrido, e aí o tempo que resta, não vou falar sobra, mas é o tempo que você tem, é o tempo de você investir. Perguntar ao seu filho como é que foi o dia dele. Para quem tem pais idosos, às vezes também ligar para um pai, para uma mãe, saber como é que tá, se precisa de alguma ajuda. E com esse avanço tecnológico e a correria do dia a dia, isso vem se esfriando, vem cada vez mais se afastando, criando esse afastamento, né? Com certeza, a tecnologia ela contribui, mas se você não tiver um ponto de equilíbrio, ela pode dificultar. Muitas coisas você pode perder com ela, se você não equilibrar. Então, assim, esses momentos de união, de partilhar, né? Não digo só com a família, isso aí a gente diz como um todo, com os amigos, para a vida, isso é fundamental. E essa interação, essa conexão como um todo. E a conexão não está aqui dentro de um celular, dentro de um aparelho. A conexão é isso aqui, ó, que a gente está fazendo, essa conversa, essa interação, de falar do esporte, de falar da educação, de falar da vida, de falar de empatia, de falar de alegrias, até mesmo de tristezas, porque como a gente falou aqui, as dificuldades que se passam na vida, elas têm que ser trampolim para a gente vencer os desafios que vêm. Então, a gente tem que ser resiliente para isso. Como você falou, aprender a ser resiliente no não e também saber valorizar o sim, mas também nunca deixar que... Quando acontece a gente receber um sim é muito bom, né? O sim é muito mais fácil de você receber. Mas mesmo assim, é não se acomodar naquilo. É você saber que você pode mais, é você buscar ali, sem passar por cima de ninguém, mas sempre ali respeitando o próximo, respeitando as pessoas, buscar agir de forma íntegra. Então, é como um todo. Então, essa questão da conexão, de valorizar as pessoas, do ouvir, realmente é muito importante. Às vezes uma pessoa só quer, às vezes, um sorriso, a pessoa está passando um problema, às vezes você chega a dar um bom dia, uma boa tarde, um sorriso, às vezes na rua, você passa a dar um bom dia, uma boa tarde para alguém, e você pode saber que às vezes você não viu, mas você alegrou a vida daquela pessoa. Sim. Você nem vai saber, mas você marcou ali a vida de alguém. Então, assim, acho que essa questão de você ser empático é o que faz a diferença. E você também buscar ter essa conexão. Isso aí, seja com a família, seja com os amigos, seja com quem você nunca nem viu. Passou na rua, você foi educado ali, que é o mínimo que a gente pode fazer, dar um bom dia, uma boa tarde, isso daí faz toda a diferença. Não, com certeza. É o momento de tentar. Tentar. Você só vai saber se você tentar. Se você não tentar, você nunca pode saber onde você pode chegar. Às vezes você tem muita capacidade, mas você se sabota o tempo todo. E eu acho que o maior dom, o maior presente que a gente tem é a vida. Enquanto você tiver ela, faça por onde. Perfeito. E com certeza estamos chegando aos momentos finais do podcast, né? Desse episódio 020, que está sensacional, né, Simone? E antes de chegar nessa última pergunta, que tem também ligação com o que eu vou te falar, nesses 28 anos... o Franklin já pensou em algum momento, que obviamente tiveram diversas dificuldades, em desistir do Craques da Vida? Em parar e falar, cara, teve algum momento assim? Muitos momentos de eu pensar que eu tô cansado. Eu queria ser um trabalhador comum que pega a sua marmita, sai de manhã cedo, 6 horas da manhã, dentro de um trem lotado, volta para casa e vice-versa. Eu já pensei muito nisso. Mas aí eu venho aquela situação. Se eu tenho o propósito que foi me dado por Deus, que é oportunizar, eu não posso privar isso, porque a gente às vezes conta lá a moedinha para fazer o pagamento do mês que você tem que fazer, né, da sua casa, do cotidiano, alimentação e tal. Cara, e para você nunca falta. Às vezes é a conta, às vezes falta 5, vai uma coisa 5, falta 10, mas sempre provém. Aí eu falo, de onde vem isso? Então, assim, oportunizar é a minha missão e o meu propósito.
Eu acho que, como eu falei já, ninguém vem para semente. A gente tem que deixar o nosso legado. E o meu legado vai ser sempre oportunizar. Muito bom. E assim, como você falou, esses momentos que veio, né, de pensar em desistir, quero ser um trabalhador comum, que eu vou, pego meu ganha-pão e vou embora. Mas ali você estaria, como você falou, se privando. Escondendo o talento. Escondendo o seu talento, enterrando aquele talento, né? Então, assim, hoje você, através de um sacrifício maior, sim, desafios muito maiores, sim, mas você está tendo a oportunidade de multiplicar. E multiplicar talentos, acho que é algo assim que impacta, é fundamental, é grandioso. Então, que bom que o Frank não existiu, que bom que Deus, né, continua te usando e que continue muito tempo te usando para poder impactar vidas, para transformar vidas, e pode ter certeza que a força sempre vai vir dele. E é pedir todo dia e ele vai dar. Não tenho dúvida disso, não. E nesse momento, né, quais são os sonhos, os objetivos do Franklin, até do projeto, tanto em âmbito profissional e pessoal, daqui em diante? Cara, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de ter um centro de educação integrada dentro da Vila Aliança, um lugar onde eu possa trabalhar cultura, esporte e educação no mesmo lugar. Eu tenho um sonho de um dia as crianças poderem todas se alimentarem no projeto. Hoje eu não tenho como fazer tudo isso com todos, só consigo fazer no futsal, porque com a parceria que o Flamengo nos dá, no campo eu não consigo. Pode ser uma coisa boba, mas eu queria muito ter um bebedouro no campo para que as crianças pudessem beber água, tivesse a sua garrafinha, mas a gente não consegue fazer isso ainda, mas nós vamos conseguir. E o sonho de eu poder viver, de desfrutar ter saúde, disso, né? de ter saúde para poder continuar os trabalhos até quando Deus me levar. Que eu acho que se Deus me der mais vida, mais anos de vida aí, eu tenho certeza que a aposentadoria só vai ser quando ele me levar. Não vai parar. Não vou parar. Isso aí. Isso é muito bom, né? Porque quando a gente vê esse impulso sendo dado e a motivação maior é o servir, que é o que você busca fazer, isso é impactante. Se cada ser humano, cada um de nós pensasse um pouquinho, voltasse a olhar um pouquinho para isso, com certeza a gente pode dizer que a gente poderia talvez não mudar o mundo, que o mundo é muito grande, né? Teria que mover muitas pessoas, infelizmente nem todo mundo talvez estivesse disposto a isso, mas se cada um de nós, aqueles tivesse disposição para poder fazer essa diferença, já mudaria muita coisa. Então, você falou uma coisa importante. Quando eu criei o projeto, eu achava que eu ia mudar o mundo. Mas eu falei, no mundo é muito grande. Eu falei, vou mudar pelo menos a minha favela. Alguma coisa você tem que fazer. Dentro do sonho que você também me fez a pergunta, eu tenho um sonho um dia de levar... Eu falo que o Craques da Vida é uma tecnologia social. Que deu certo. Então, o que dá certo tem que ser replicado. Mas eu só posso replicar isso depois que eu tiver o meu centro de educação integrada na Vila Aliança. E a gente está participando agora de um documentário. Está sendo gravado um documentário. Já vai fazer 2 anos agora, o documentário está sendo gravado sobre a história do projeto Craques da Vida e a minha vida, com os protagonistas que tem dentro do projeto. Os atores são a vida cotidiana. A gente grava os meninos no projeto, o menino que está vendendo paçoca para sustentar a família, o menino que está entregando frango, mostrar uma realidade que as pessoas algumas pessoas não conhecem, né? Então o meu sonho é levar o Craques da Vida para o mundo. De que forma? Em forma de palestras. Porque eu já faço palestras por aí, né? E eu queria muito poder... Eu fico vendo esses moços aí falando palestra. Eu falei, meu Deus, eu imagino em cima do palco, né? Mas não é para ninguém bater palma para mim, não. Eu quero que as pessoas ouçam. Porque tem uma metáfora que diz, né? Que a gente está acostumado a ficar na plateia. Mas a gente merece estar no palco. Então, assim, eu tenho um sonho de transformar o Craques da Vida numa tecnologia social e poder dar palestra pelo mundo falando do projeto. E vai chegar lá. Vai conseguir, até porque o seu objetivo não é para si próprio, você quer semear. Então, quando é o que a gente quer dar, com certeza Deus ele sempre põe a mão dele, vai colocando pessoas no caminho, vai fazendo pessoas ouvirem, né? E querer impulsionar ações como esse. Então, com certeza vai chegar e em breve momento a gente poder estar aqui com um episódio, né, novo, episódio mais à uma frente. uma parte 2 para poder complementar. Eu falei, tá vendo? Lá quando a gente falou, no dia tal, dia 11, né, do 2 de 2025, voltaremos aqui para poder falar aqui, ó, tá vendo? Deus fez acontecer. É verdade. Então, é gravar o dia, determinar,
com fé que vai acontecer. Agora com a tecnologia fica tudo gravado, né? Então tá gravado. Tá gravado. Tá gravado e esse dia Vai já chegar. tá sendo trabalhado por Deus. Franklin, a gente quer agradecer a tua presença no Manos da Bola. Foi um papo incrível, né? Muita sabedoria, de muito aprendizado, muita troca. Não só entre a gente aqui, mas para o público que vai estar assistindo a gente, né? Para impactar vidas, impactar pessoas. E as portas dos Manos da Bola vão estar sempre abertas para você. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão dando para falar de esporte, não somente de futebol, falar de vida, falar de outras ramificações técnicas, sociais. Eu acho que é muito importante espaços como esse, que prospere também esse podcast, Amém. cresça cada vez mais e mais. Eu também quero estar sentado em casa e falar assim, eu fui lá. Então, assim, Que bom. entendam que na vida a via nunca vai ser de mão única. E vocês saíram da zona de conforto quando vocês começaram a botar o sonho de vocês. O sonho de vocês está na televisão, está na caneca, está na rede social. Então, o mais importante é que vocês estão tentando. Se você não estivesse tentando, vocês não saberiam qual seria o resultado da vida de vocês. Que Deus abençoe a vocês, Amém. a família de vocês. E pode ter certeza que, independente se 1, 2 mil, 10 mil pessoas verem, o mais importante é que o Manos da Bola impacte a vida de alguém. Amém. Amém. Esse é o nosso Muito propósito obrigado. também. E agradeço também, né, pela sua participação extraordinária, porque eu também tenho muita gratidão pelo projeto social, até porque a gente também, né, começamos a jogar futebol no projetozinho social da nossa rua, né, numa quadra. Aonde era? Verdade. Na Vila da Penha ali, né, Simone? Na Isso. rua Conde Pereira Carneiro, era uma Isso. pracinha. A gente morava Isso. perto dessa pracinha, que era na descida de uma comunidade também, né, Simone? Isso. E a gente começou lá. Muito Começamos ali. Então, o projeto social também faz parte da nossa vida, tá no nosso DNA. E isso não é só porque a gente também foi participante disso, mas porque a gente sabe da importância extraordinária. Porque não é só fazer sonhos serem realizados, seja no esporte, seja como for. Porque você falou várias profissões que diversos atletas seus seguiram, nem todos estavam ali dentro do esporte, Sim, mas sim, graças sim. a Deus seguiram caminhos bons, caminhos íntegros, em profissões ali que tem ali grande possibilidade de evoluir. Isso aí é grandioso. Então, assim, é uma gratidão compartilhar desse projeto extraordinário que muitos e muitos anos venham percorrer, que já é uma vida, 28 anos já é uma vida, e uma vida longa que também Deus vem abençoar cada dia mais. E com certeza que a galera que está aí ouvindo a gente, seja a galera que também já participou de projeto social, que nunca participou, até mesmo você que nunca nem teve esse olhar para um projeto social da grandiosidade que é. Então, que você que tem essa oportunidade também de contribuir para poder multiplicar esses sonhos, contribua. A gente não diz nem só de questão financeira, mas contribuir com ideias, com inspirações, contribuir e fazer uma ação boa e ali estimular, incentivar pessoas, porque o esporte como educação é uma via que transforma e impacta vidas. Então, galera, a gente primeiramente também agradece a participação de vocês. Compartilha com a gente também você que também já participou de projeto social, ou até mesmo quem você que não participou, mas que você não tinha essa visão. Compartilha a experiência que você teve aqui através do episódio de hoje, que com certeza vai ser de grande valia. Acompanhe o projeto Craques da Vila, né, da Vida. Tá lá no Instagram do Franklin também. passa o seu Instagram. O meu Instagram é @FranklinCracks, do projeto é @cracksdavida. O site é o www.cracksdavida.org. No YouTube também, nós temos tudo. Tem tudo. Tem que ter. E assim, eu queria deixar um abraço, um beijão pra minha filha Maria Júlia, porque você não deu um beijo de abraço pra ela. Filha, um beijão pra minha esposa, Abraço. Janaína. Entendeu? Para os meninos do projeto, um agradecimento especial ao Rômulo, ao Rodrigo, por estarem lá no projeto. Eu estou aqui, eles estão lá dando aula nesse momento, então é muito importante, você não anda sozinho. Sim. Beijo mãe, beijo pai, beijo pra Vila Aliança. A Vila Aliança é grande. Tchau, tchau. E ó, nós vamos visitar, hein? Estão convidados a visitar. Um abraço para toda a galera da Vila Aliança aí. Parabéns aí pelo esse trabalho excepcional a todos vocês. Não só o Frank, com certeza vocês fazem parte de tudo isso, né? Com certeza. Com certeza. Então agora, galera, obrigado por estar conosco aí. Episódio 020, Manos da Bola. Franklin, Craques da Vida. Mata no peito e faz o gol. Valeu.